Aê! Cara, que alegria de estar aqui. Olha só, meu pupilo, né? Alanzinho. Que coisa boa, gente, que coisa boa. Sejam todos bem-vindos para essa aula, que é aula, ó, zero. Aula zero de quê? Você tá ligado? Medicina para os fortes. Pois é, gente, conversei com vários aluninhos, né? Pô, liguei para alguns, Skype, Facebook, o pessoal deve ter visto, tentando saber aí como é que vocês gostariam de uma preparação mais especial, forte, dedicada para a galera de medicina. Eu sei que deve ter gente, mas eu quero biologia, mas eu quero educação física, mas ajuda, né, gente? Então, para isso, você vai ter mais aulas ao vivo de quê? De biologia e de química. E depois? Maravilha, depois vamos ver. Porque vai ter muito mais coisa, né? Vai ter também simulado, sempre uma aula pautada em exercícios. Essa aula de hoje que é uma aula diferente para a gente poder se aproximar mais, mas de qualquer forma o projeto é bem legal. Quem quer mais informações, gente, você tá ligado que aqui embaixo tem um bannerzinho que você vai poder clicar para poder se inscrever. Quem quiser comprar agora, galera, tem promoção, né, para galera que já é assinante, tem promoção, então pode comprar logo agora. E para aqueles também que não conhecem ainda o Descomplica, tem uma promoção combo, que você vai assinar o Descomplica, você vai ter o Descomplica Medicina para os Fortes, tudo para quê, ó? Hashtag Foco no Jaleco. Então, gente, a ideia é essa, tá? A gente vai estar aqui junto ao longo dessa uma hora, tentando mostrar aí links entre biologia e química. Esses links são importantes? Cara, a gente tá conversando isso agora. Acabei de pegar uma prova FUVEST pra gente resolver. Cara, maluco, tem lá na prova FUVEST, Unicamp, tem lá uma das etapas que você faz que você vai ter interdisciplinaridade. Numa questão letra A de biologia, letra B de química, acontece isso, cara. Tu tem que estar antenado, né? Não, e sem falar nisso, eu acho que você saber química, às vezes, te ajuda a fazer questão de biologia e vice-versa. Então, por mais que ao longo do projeto a gente tenha aulas separadas, sempre que a gente puder estar junto, vai enriquecer bastante. O Alan tá sempre aqui, vou tirar dúvidas. O que a gente vai fazer hoje, Alan? A gente vai falar um pouco mais sobre o tampão e algumas influências do tampão, especificamente no sangue, e aí assim a gente vai falar, ver se tem algumas outras aplicações. Podemos? Podemos. Bom, gente, primeiro deixa eu dar o meu boa tarde, quase boa noite para vocês, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Alan, Oda, vamos tocar nossa vida porque algumas coisas são importantes pra gente dizer. Antes de mais nada, antes do Oda ver a aplicação diretamente no sangue, eu preciso contar pra você o que vem a ser tampão. O tampão, gente, pra vocês de medicina, presta bastante atenção. O tampão acontece quando a gente joga determinadas... Aquele negócio que a mulher é menstruada... Não, mas deixa pra lá, foi mal, gente. Tá trabalhando, cara? Por exemplo, a gente pega determinadas substâncias, joga essas substâncias dentro de um determinado recipiente, do meio reacional, e aí ele consegue estagnar ou quase estagnar o pH mediante adições de pequenas quantidades de ácido e base. Então, por exemplo, eu tenho um meio lá que está com pH 7,3. Eu jogo lá determinadas substâncias, onde qualquer adição de ácido ou base não vai ter grandes variações de pH ali no meio. Bom, como é que eu faço um tampão? Ué, fazer um tampão é simples. Deixa eu usar um espacinho aqui. Eu consigo fazer um tampão... Alcança. Olha só, rapá. Consigo fazer um tampão ácido? Como? Primeiro, eu tenho que adicionar um ácido fraco, e além disso, eu preciso adicionar um sal desse ácido fraco. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Por exemplo, um ácido fraco que a gente conhece, ácido carbônico, H2CO3. E eu posso adicionar no meio um sal desse ácido. Olha só, um sal desse ácido, que é o bicarbonato de sódio. Quando eu jogo essas duas coisas dentro do meio, eu tenho um pH estabilizado. Agora, os porquês, eu vou contar para você daqui a pouco. A aplicação do tampão é vasta. Por exemplo, o sangue, né, ele vai ter um pH por volta de 7,5, 7,3, mais ou menos isso. E a gente respirar mais rápido, mais devagar, poderia, teoricamente, ter variações grandes de pH, coisa que não vai acontecer. Beleza? Outras aplicações de tampão, em meio de micro-organismos, a gente tem que ter um pH estabilizado para a gente acabar não matando o micro-organismo. Quando a gente faz, por exemplo, alguns remédios, a gente estabiliza o pH para tentar aumentar a eficiência e, às vezes, diminuir algumas contraindicações. Perfeito? Por exemplo, na fabricação de garapa, fabricação de álcool a partir da garapa, a gente tem também que estabilizar o pH para que isso aconteça. Então, N aplicações surgem quando a gente fala de tampão.
Alanzinho estava falando sobre isso e eu lembro claramente que nas minhas aulas, né, de biologia molecular, de bioquímica, de microbiologia, você sempre aprende a fazer essas soluções tampão para que você possa manter aquele meio estável próximo do ótimo de atividade das enzimas, né? Porque você sabe disso. Sabe que o pH, cara, é um dos fatores primordiais para que você tenha aquela enzima trabalhando numa atividade plena. Então, se você variar muito o pH de um meio de cultura, o pH de uma dada solução, as enzimas que estão ali presentes, elas podem perder a sua atividade, daí a importância dessa manutenção do pH estável. Como o Alan falou, a gente vai mostrar aqui para você uma aplicação clara, direta, desse efeito tampão, que é o transporte de CO2 no nosso sangue. Então, vamos lembrar como é feito o transporte de CO2 no nosso sangue. Bom, você sabe que o CO2 ele é produzido nas células, né? Que a grande maioria das nossas células produz CO2. Aí tá até um desafio para você. Ué, por que o Oda falou grande maioria das nossas células? Será que não são todas as células que produzem CO2? Sabe o que veio na minha mente agora? Uma coisa que pouca gente sabe, que é que a hemácia, no seu processo de diferenciação, ela perde o núcleo. Isso muita gente sabe que a hemácia é uma célula anucleada. Mas, além de perder o núcleo, a hemácia perde as mitocôndrias. E perdendo as mitocôndrias, a hemácia ela não tem uma fase aeróbica do processo respiratório. A mitocôndria ela só faz fermentação lática. E se ela só faz fermentação lática, a mitocôndria não, falei mitocôndria, a hemácia. Se ela só faz fermentação lática, ela não produz CO2. Então seria um exemplo de uma célula do nosso corpo que não faz nunca uma respiração aeróbica, que só vai fazer um processo fermentativo. Agora, as células como um todo, tem lá a sua mitocôndria, vai fazer o seu ciclo de Krebs, a descarboxilação do piruvato, mais especificamente do acetil, né, que entra no ciclo de Krebs. E aí esse processo de descarboxilação que ocorre na matriz mitocondrial desprende continuamente CO2. Então, os CO2 estão sendo produzidos pelas células. E aí, por difusão, esse CO2 ele vai sendo transferido célula a célula, ele vai cair no nosso plasma sanguíneo. Quando o CO2 cai no plasma, é natural que também, por difusão, ele entre na hemácia, no eritrócito, no glóbulo vermelho. E dentro dessa hemácia, dentro desse eritrócito, ele tem dois caminhos possíveis. Ele pode se ligar à hemoglobina, ele pode ser transportado ligado à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, mas repara, o percentual não é um percentual elevado, e 72%, a maior parte desse CO2, ele vai reagir com a água, formando o ácido carbônico, que o Alanzinho chegou até a comentar ali. Esse ácido carbônico, ele é formado principalmente dentro da hemácia, porque dentro da hemácia tem um catalisador, né? Dentro da hemácia tem alguém que acelera essa reação, que é a anidrase carbônica, que está presente em outros lugares também, depois a gente pode até discutir. E aí, essa formação do ácido carbônico vai permitir a dissociação desse ácido carbônico em H+ e bicarbonato, e vai ser o bicarbonato, o íon bicarbonato, dissolvido no plasma, a principal forma de transporte de CO2 no nosso organismo, no nosso sangue. Qual é o grande problema de formar o bicarbonato? O problema é que a gente não forma só o bicarbonato, a gente forma o H+ também. E aí chega para cá rapidinho, Alan, para eles poderem ver. E aí esse H+, que é formado, ele pode, em parte, ficar retido na hemoglobina, formando hemoglobina ácida, que já evita um excesso de H+ no plasma, mas ele pode se acumular no plasma também. E aí o Alan até vai comentar aí algumas coisas que podem acontecer para evitar esse acúmulo excessivo. Mas, de qualquer forma, se você prendeu a respiração, ao prender a respiração, o H+ do plasma aumenta, a tendência é que esse plasma fique mais ácido. Então, quando você prende a respiração, aumenta o CO2, forma mais H+, a tendência é uma acidose sanguínea. E aí, mediante essa acidose, o bulbo encefálico que está aqui atrás, ele começa a apitar. Perigo, perigo, ácido pra caramba, tá ficando perigoso. E aí a resposta que você tem é a aceleração do ritmo respiratório, uma taquipneia, para quê? Acelerando a respiração, a gente expulse bastante o CO2 e diminuindo o CO2 circulante, diminuindo aqui, a gente tende a deslocar isso de volta para lá, diminuindo a quantidade também de H+ que está circulando no nosso plasma.
Então é muito importante que haja esse equilíbrio que vai controlar a nossa respiração. Porque se tiver um excesso de CO2, isso forma excesso de H+, e acelera o ritmo respiratório, que é a taquipneia. E se tiver pouco CO2, ou seja, você já está respirando de forma tranquilo, você está em repouso a pouco CO2, a tendência é que o sangue não fique mais ácido, pelo contrário, ele tenda a ficar mais alcalino, o que vai diminuir ainda mais o seu ritmo respiratório, o que vai gerar a bradipneia. Então guarda isso, que no excesso de CO2 o sangue tende a ficar mais ácido, isso gera uma aceleração da respiração, uma taquipneia, e na diminuição do CO2 o sangue tende a ficar mais básico, mais alcalino, e o bulbo acaba gerando como resposta uma bradipneia. Agora, a variação não é muito grande não, né, Alan? Por quê? Explica aí. Deixa eu contribuir em algumas coisas aqui que eu acho mega importante. Tá falando, tá vindo uma história na cabeça, esse cara me deu aula, muito bom. Mas enfim, defendo. Cara, tem algumas coisas que são muito importantes que eu tava escutando, porque quando a gente começa a pensar, independente do ácido carbônico ser um ácido fraco, o pH ideal do sangue é 7,4. 7,4. Variações de 0,4 no pH sanguíneo te matam, cara. Te matam. E se você pensa que vira e mexe você tampa a respiração, vira e mexe você faz apneia, vira e mexe você corre, respira rápido, você teria acréscimos, né, de CO2 no sangue ou decréscimos de CO2 no sangue que podiam dar essa pequena variação. Ele é fraco, mas ele consegue variar esse 0,4. Ah, eu nunca morri na minha vida, professor. Eu nunca morri na minha vida. Então quer dizer que se você já fez isso alguma vez na vida, isso não te matou. Por quê? Por quê? Porque a variação não foi brusca. E aí, bem-vindo a tampão. Bem-vindo a gente criar um ambiente perfeito. Posso te pedir uma coisa? Pode, claro. Vamos sair da frente para eles darem um print, que eu vou te pedir uma coisa que eu acho que é importante. Maneiro. Tira um print. Printa. Foi o printão. Sabe o que eu vou pedir para o Alan? Que eu acho que isso é legal, que fique claro para todo mundo. É que quando você fala assim, variou 0,4 no pH, isso pode matar. Pô, mas professor, 0,4, porque ela não pergunta muito disso. Sabe? Ah, mas a amilase salivar, a ptialina, ela tem um pH ótimo próximo a 7. Se o pH for 6... umzinho a menos, entendeu? Umzinho a menos é pouca coisa. Só que tem uma história aí da escala ser uma escala logarítmica. Explica, por favor. Não, na boa. Acho que é bacana. Sensacional. Porque se você cai, imagina que você caia. Pô, boa. Depois eu vou até botar algumas coisas legais. Cara, se você cai de uma unidade, o pH, um só, cara, é nada. Mas como a escala logarítmica, vamos até escrever aqui, não custa nada pra gente, né? Olha só, quando a gente vai calcular o pH ele é dado por menos o log na base decimal da concentração de H+. O que acontece, maluco? O que é importante a gente perceber aqui? Se eu multiplicar por menos um dos dois lados, isso vai dar pra gente, o pH vai ser igual a, esse cara daqui vai ficar o log na base 10 da concentração de H+. Deixa eu mostrar mais uma coisa pra vocês. Propriedade log. O que acontece? Esse 10 fica elevado a esse número e isso tudo vai ser igualado à concentração de H+. Só para vocês entenderem uma lógica aqui que o Ada falou foi sensacional. A concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina que esse número daqui, ele varia de 1 unidade. Saiu de 7 e foi para 6. Se esse número variou de 1 unidade, eu saí de 10 elevado, menos 7 para 10 elevado a menos 6. Maluco, isso aí são 10 vezes a diferença. A concentração de H+ variou em 10 vezes, cara. Isso é muita coisa. Então, pode dar problema pra você. Foi? Posso continuar? Então, olha só. Eu tava falando justamente isso. Cara, se uma variação tão pequena, de 0,4, pode causar o seu fim, HIP, o que eu quero mostrar pra vocês? Graças a Deus o sangue é tamponado. Graças a Deus. Que aí você não tem variações tão bruscas. Mas por que isso acontece? Deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês. Bom, quando a gente olha pra cá, gás carbônico, CO2. Esse cara, ele entra no meio, tem água no meio. Esse cara daqui, ele vai produzir pra gente o nosso conhecido H2CO3. Só uma abre aspas pra mim aqui rapidinho. Isso aqui é uma seta de reação reversível, talvez muitas pessoas conheçam. Você, medicina, vai fazer prova específica, que tu vai escrever as coisas.
nunca escreve uma seta desse jeito aqui para uma reação reversível. Isso daqui não é seta de reação reversível. Isso aqui é seta de ressonância. Não escreve errado. Bota uma setinha em cima para lá, uma setinha embaixo para cá. Não faz isso para não trazer problema para você, cara. Mas vamos lá. O fato da gente produzir o ácido carbônico, que é um ácido fraco, ele produz pra gente, quando sofre ionização, o tal H+, e o bom HCO3-. Bom, fato que isso acontece. Mas a condição de ser um ácido fraco faz que esse equilíbrio esteja bastante deslocado para cá. Então a quantidade de ácido como H2CO3, como um ácido não ionizado ainda, é uma quantidade muito alta. Muito alta. Se ele é fraco, ele produz uma quantidade pequena de H+. Se a quantidade é pequena de H+, por consequência, o meio vai estar mais básico, né? Menos ácido. Então, olha só, o que acontece ali no meio, galera? Por que, quando eu falei pra gente criar um tampão ácido, por que eu preciso jogar um sal derivado desse ácido? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando eu tenho lá, ó, o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, esse cara, ele sofre dissociação, liberando pra gente o íon sódio+, e liberando o tal bicarbonato. Caraca, que maneiro. Bom, lembra que esse ácido era um ácido fraco? Se ele é um ácido fraco, eu tenho muito desse e, por consequência, pouco H+, e, por consequência, pouco bicarbonato. Imagina que vai acontecer a seguinte situação. Eu chego aqui e... eu vou pegar vermelho, porque negócio de ácido eu gosto de vermelho. Olha só. Vamos supor que nessa situação aqui, eu comece a pingar ácido. Ó, comecei a pingar ácido. Se eu não tivesse esse cara daqui de baixo, o que ia acontecer? Ué, a concentração de H+ ia aumentar, mas como eu tinha pouco desse cara, o equilíbrio ia ser deslocado para cá, mas rapidamente eu teria um excesso de H+. Ia ter muito H+ no meio. Isso poderia ter variações muito bruscas de pH. Mas por que eu jogo o íon bicarbonato? Por que eu jogo bicarbonato de sódio? Acontece o seguinte, se eu jogo bicarbonato de sódio, eu garanto que o meio ele tenha uma grande quantidade de bicarbonato. Por que eu estou falando isso? Se eu pingar H+, eu vou ter íons bicarbonato à vontade, para fazer com que o equilíbrio, pelo princípio de Le Chatelier, seja deslocado pelo lado esquerdo e eu acabe consumindo aquele H+ que estava sendo adicionado. Foi ou não foi? Então, a adição de um ácido e um pH tamponado, o fato de existir um sal desse ácido faz com que eu tenha bicarbonato suficiente para acabar com esse ácido, jogando equilíbrio para a formação do ácido carbônico. Vamos pensar numa situação contrária? Vamos supor que eu chegue aqui agora e pingue, por exemplo, uma base. Ué, se eu não tivesse nada, a base, o excesso de base, ia fazer com que esses íons OH- sobressaíssem na solução e o pH ficaria mais básico, né? Então eu teria variações bruscas. Mas agora o que acontece? Lembra que esse ácido aqui é um ácido fraco? Ele é um ácido fraco? Então a quantidade desse cara daqui acaba sendo muito grande? Então olha só, quando a gente tem a combinação do OH- com H+, eu tenho a produção de água. Fiz água. Quando eu faço água, olha só o que aconteceu. Como eu tenho bastante desse ácido, eu sempre vou ter mais ácido carbônico para produzir mais H+, e assim ele consumir sempre aquela hidroxila que estava sendo adicionada. Então é assim que o tampão funciona. Então, guarda muito isso na tua cabeça. Para quantidades razoáveis de ácido e base adicionadas no meio, a gente não tem grandes variações por conta desse motivo. O Oda falou sobre acidose e sobre alcalose sanguínea. Bom, o fato de você ter prendido a respiração, automaticamente a quantidade de gás carbônico que eu tenho aumenta. Aumenta, não é isso? Parei de respirar, comecei a produzir muito, né, CO2 no meio. Tem água no meio, produzi o ácido carbônico, desloquei para lá porque eu tenho muito H+. O que acontece? Como no meio houve a produção de bicarbonato, produzir o H+, vai causar uma acidose? Vai. Mas vai ter variações muito grandes de pH? Não. Para você ter noção, teu pH perfeito de sangue, né, é 7,4. A partir de 7,35 para baixo, você tem acidose sanguínea. Então, para você ter noção, olha só o quanto está variando. 0,05, uma quantidade muito pequena. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos respirar para caraca? Se eu respirar muito, a quantidade de CO2 cai. Então, tem que fazer mais CO2. Princípio de Le Chatelier. Tem que fazer mais CO2. Então, a quantidade de H+ no meio começa a cair. Automaticamente, o pH começa a aumentar. Começa a ficar mais básico. Quando ele começa a ficar mais básico,
A conclusão que a gente tira é, temos uma alcalose sanguínea. Mas varia muito? Se variar muito, morre. A variação vai ser, a partir de pH de 7,45 para cima, a gente já começa a ter a tal da alcalose. Lembra que eu não estou falando de variações bruscas, estou falando de variações de 0,05. Uma variação muito pequena. Tem alguma coisa contribuída? Não, só acho muito legal, né? Porque o professor de biologia, eu pelo menos, não tenho essa ideia. A gente fala acidose, se bobear, a gente tá achando que tá chegando o no pH do estômago. sangue tá 2, entendeu? Alcalose, putz, aí tá com pH 11. Mas você vê, né? É algo muito pequeno, muito sutil, mas que já gera uma resposta fisiológica. Né? Daí a importância é tão grande. E até de não ser só isso, né, no controle do pH sanguíneo, mas a gente tem outros órgãos que também são importantes para esse controle de pH, para diminuir, no caso, essa variação. Mas continua aí, qualquer coisa. Não, pô, lindo, lindo. Já eu falo mais sobre isso. Deixa eu contar umas coisas para vocês. Agora você vai fazer medicina. Então tu não escolheu uma coisa fácil. Você não escolheu uma prova fácil. Não foi isso que você fez. Você escolheu fazer uma prova de física. Se fosse para escolher uma questão fácil, sei lá, tu pegaria, por exemplo, sei biologia, pô. Química, por exemplo. Não, tô brincando. Mas você escolheu fazer questões muito complexas. E, às vezes, o cara pode colocar numa questão que envolve biologia e que envolve química, alguma coisa do tipo, tá muito teórico, beleza, ficou lindo. Os valores são muito bonitinhos, mas o cara manda tu calcular o pH do sangue numa determinada situação. Imagina, o cara chegou pra você e fala assim, com tal concentração de ácido carbônico no meio e com tal concentração de bicarbonato no meio, diz pra mim se o cara morre ou se o cara não morre. Aí tu fica bolado. Fica bolado porque, caraca, como é que eu vou calcular o pH de um meio tamponado? Tem como você fazer isso? Olha pra cá. Vamos tentar aperfeiçoar um pouquinho? Olha só. Como é que eu calculo o pH de um meio que está tamponado? Como é que eu faço isso? Olha só. Eu tenho que pegar o pKa, daqui a pouco eu te falo o que é esse pKa, e somar isso ao logaritmo decimal da concentração do sal, que vai ser o bicarbonato, e dividir pela concentração do ácido que foi colocado ali dentro. Então, deixa eu só mostrar algumas coisas para vocês. pH, você sabe o que é. O que é o pKa? Ué, segue a lógica. Sempre que aparecer o P no nome é menos log. Então, o Ka é a constante de ionização do ácido, o P é menos o log. Então, aqui é só tu colocar menos log do Ka, e aí você consegue resolver. Agora, o cara me deu a concentração do íon bicarbonato dentro da sua célula, por exemplo. O cara te deu a concentração de ácido carbônico dentro da célula. Então, você consegue, sabendo qual é o ácido, sabendo a concentração dos dois, e calculando o pKa, você consegue descobrir qual foi o pH naquela situação. E aí, enquanto vai estar o mundo inteiro olhando para cá e ninguém vai conseguir resolver, você está tirando onda, você está à frente dos outros. Você consegue perceber que aplicando uma fórmula, talvez uma fórmula até um pouco complexa, mas você consegue resolver o teu problema e gastar pouco tempo na questão. Mais do que isso, acho até um pouco difícil o cara venha colocar. Perfeito? Show? E só mais uma contribuição, Adinho. Eu não tenho só tampões ácidos. Existem tampões que são tampões básicos, tá? E é só você seguir a lógica. Como é que eu faria um tampão básico, por exemplo? Eu pegaria uma base fraca, e, por exemplo, sei lá, hidróxido de amônio, uma base fraca, e pegaria um sal dessa base. Por exemplo, sei lá, sulfato de amônio, por exemplo, beleza? Então, qual é o grande lance? Se eu consigo fazer um tampão básico jogando uma base fraca e um sal derivado dessa base. Então, eu consigo calcular. Como é que eu calculo o pH? Aí, para você calcular o pH quando o meio está básico, a gente tem que colocar o pKw, tá? Eu vou até anotar aqui, para que vocês, caso vocês queiram. Para você calcular o pH de um meio básico, você vai ter lá, ó, o pKw. O que é o pKw? KW, water. Ah, moleque, sinistro, né? Então, é a constante de ionização da água. Você sabe quanto vale, 10 elevado a menos 14, a 25 graus. Pega o menos o log dele e faz o quê? Menos o log do KB, perfeito? Menos o log do KB, menos... Opa, aqui, menos o PKB. E aqui, menos o log da concentração do sal sobre a concentração da base. Coisa que eu acho difícil o cara fazer em termos de sangue, tá? Por conta do meio básico. Mas fica aí para vocês absorverem, que é uma fórmula até um pouco complexa, mas você consegue resolver esse problema rapidinho. Foi? Bacana, Anazinho. Ó, tava ali fuxicando o chat.
Já já a gente sai daqui da frente pro print. Aí tem uma pergunta boa ali, assim, pô, professor, se não tivesse o tampão, a gente bebeu refrigerante, ia estar ácido pra caramba, a gente ia morrer, o que você acha? Se a gente ia morrer? Eu acho que não, cara. Porque o CO2 também, né? O gás que é usado no refrigerante. Sim. E que fica até levemente ácido, o refrigerante ele tende a ficar ácido por causa do CO2. Mas talvez não morresse não, mas acho que ia dar mais gastrite, né? O fato de cair no estômago e o estômago já ser um lugar muito ácido, né? Por sinal, o estômago, né? Bacana. O estômago, ele é tamponado, tá, gente? O pH, eu tava até procurando saber o pH do estômago tamponado, ele tem que ficar num tampão específico, que vai de 1,6 a 1,8. Né? A gente fala, o estômago tem pH 2, é pra arredondar, tá, maluco? Essa faixa aí foi uma faixa que eu achei, foi uma faixa legal. Daí ele acaba sendo bacana. Então, tamponado. já que ele falou do estômago, deixa eu comentar. Vamos sair da frente pro print. Print. E eu falo um pouquinho mais sobre o pH no meio biológico, o pH no nosso corpinho. Já foi? Rolou o printão? Show! Bom, gente, vamos continuar batendo papo sobre pH, porque eu acho isso também muito interessante. Conforme eu estava dizendo, o sangue ele tem que ter um pH estável, tem que estar tamponado para garantir, né, que os processos eles se mantenham de forma constante, que você não tenha variação da atividade das enzimas também que ocorre no sangue, que ocorre nas células. E aí, para isso, a gente tem um órgão que é fundamental para o controle do pH sanguíneo. Que órgão é esse? Que órgão? Qual é o órgão? Sabe? Pâncreas? Não, chutei. Mas eu queria saber, saber. Fica tirando onda que o pH do estômago é 1,6, 1,8, pô, pra mim é 2. Cara, acredite se quiser, é o rim. Rim, sabia, gente. É o rim. É porque eu não queria falar... Né? Eu acho isso muito maneiro, sabe por quê, Alan? Porque é lógico, eles não, né? Eles são alunos descomplicam, medicina, foco no jaleco. Mas se você perguntar pra qualquer réis mortal, qual é o papel do rim? Acho que o cara vai falar, fazer pipi. Talvez. Filtrar o sangue? Talvez. Mas, na verdade, cara, o rim é um órgão que tem inúmeros papéis no nosso organismo. Bom, legal, ele filtra o sangue? Ele filtra. Mas nesse processo de filtração sanguínea, ele desempenha vários papéis distintos que eu acho que é importante que você os enxergue. O primeiro papel, que claramente é o que a gente normalmente fala, é o papel de excreção, de eliminação discretas, especialmente os restos nitrogenados, não é isso? Amônia, ureia, ácido úrico, e aí vai variar, dependendo do grupo de organismo, qual é o principal resto nitrogenado. Então, excreção é um ponto. Segundo ponto importante, eliminação de substâncias em excesso. Porque, por exemplo, um diabético que perde glicose na urina, ele não está perdendo a glicose por ser um excreta dele. Ele está perdendo a glicose porque a glicose para o diabético é uma substância em excesso. Terceiro ponto importante, equilíbrio hídrico, osmorregulação. Se você bebe água demais, você mija demais. Quando está inverno... Mija. Urinar, deixa pra lá. Fazer pipi. Quando você bebe muita água, então está inverno, muito frio, perde pouca água. Via sudorese, você sabe, a inibição do ADH faz com que você perca mais água na urina. Né? Você inibe o antidiurético, perde mais água, e no verão é um efeito inverso. Então, equilíbrio hídrico, osmorregulação, outro papel importantíssimo. Aliado a esse processo, você tem também o controle da pressão arterial. E muita gente sabe disso. Por quê? Porque quando você tem um pai, uma mamãe, ou até você, que é hipertenso, como o Oda é, quando eu chego aqui no Descomplica pela manhã, rapaz, toda hora eu vou lá e... Por quê? Porque eu tomo um diurético, perdão. Ao tomar esse diurético, ao promover a diurese, se eu elimino 1 litro de urina pela manhã, ou 2 litros de urina pela manhã, cara, são 2 litros a menos de sangue circulando. Eu estou diminuindo a pressão arterial. Então, também é papel do rim o controle da pressão arterial. E uma última coisa, né, que é o assunto da aula, que talvez você não soubesse, é que o rim ele também é extremamente importante no processo de controle do pH sanguíneo. Vamos entender como é que isso acontece. Deixa eu apagar aqui. Pode ir. Então, eu vou fazer um esquema aqui para você, de forma resumida, né, com o objetivo de explicar o controle do pH do nosso néfron. O néfron que está lá no córtex renal, na parte periférica do rim, e que tem esse papel de formação urinária, de fazer tudo aquilo que eu estava descrevendo aqui para você. Nesse processo, você vai observar um bombeamento contínuo de H+, um bombeamento contínuo de prótons para a formação da urina. Ora, se a gente bombeia H+, para a urina, para o xixi, para o lúmen do néfron, a gente está tirando o H+, do sangue
e jogando H+ na urina. Ao jogar H+ na urina, a urina fica mais ácida, você sabe disso. Quer ver uma dica, Alanzinha? Isso aí talvez você não saiba. Cara, a minha mulher não entende, mas é bom fazer xixi no pé, cara. Imagina, É tomando bom. banho, aquele negócio bonitinho, tem Eu uma tomo, mulher. pô, eu faço isso direto, Você cara, no faz box lá de casa. Minha mulher reclamou, o box tá fedendo a mijo, parece barra de boteco, mas eu faço xixi. Tomo banho e dá miro no pé, assim, porque a acidez no pé combate frieira. Combate frieira, juro. Eu imaginei a Cara, situação tem vários muito creminhos à base de urina, ureia, pampa-pele também. Você pode não saber, mas tá passando mijo na cara. É bem possível, não sabe, faz bem pra pele. Mas dizem que tanta coisa faz bem pra pele, né? Mas deixa quieto. Então deixa eu te mostrar como é que ocorre, então, esse processo renal. Mas juro que eu faço isso, cara. Minha mulher reclama muito, cara. Cara, quando ele deu aula, ele falou disso, cara. Eu lembro exatamente até hoje disso. Aí Cara, sempre gera aquela que discussão. eu tomo banho, eu penso em fazer Tu não isso. faz, Alanzinho? Já fiz, cara. Eu confesso que eu já fiz. É isso, cara. Mas só que eu não tenho frio. Eu tenho. No verão, maluco. Entre os dedinhos, putz, fica aquela coisa que é a maravilha. Bom, conforme eu estava dizendo, num esquema mais macro, tá? E menos específico, o que ocorre é que do sangue, na região especialmente proximal do néfron, a gente vai ter um bombeamento de H+ do sangue para o lúmen, tá bom? Para a cavidade do néfron. Então esse H+, ele está saindo do sangue e ele está caindo na urina. Ora, se a urina ela está ficando com mais H+, ela está ficando mais ácida. Sim. E o sangue, se está perdendo H+, isso vai tendê-lo à alcalinidade, a levemente alcalino, que é o que a gente quer, como você disse, um pH ótimo lá próximo de 7,4. Agora, só uma questão mais específica e maneira que você nunca deve ter visto, tá? Deixa eu tentar esquematizar como é que seria, então, uma célula aqui dessa região, uma célula epitelial da parede do néfron, tá? Ela tem microvilosidades, beleza? Porque aumentam a Superfície de contato. superfície de contato, favorecendo a reabsorção de substância, nesse caso, eliminação. E essa área seria o lúmen e essa área, a área voltada para o sangue, tá? Aqui a membrana apical, aqui a membrana basal. Conforme eu disse, você vai encontrar nessa região aqui, uma proteína que faz um processo de antiporte de H+ e de sódio. Ela joga H+ para o xixi e o sódio para cá, para dentro. Isso acaba favorecendo também, posteriormente, uma reabsorção de sódio para o sangue. E acaba promovendo uma eliminação de H+ para a urina. Esse transporte é um transporte ativo, é um transporte ATP dependente. Esse H+ que está sendo eliminado, em parte é H+ do sangue, mas em parte, acredite, é o H+ gerado aqui dentro, por ela, pela anidrase carbônica. Ué, professor, mas a anidrase carbônica, ela não está só na hemácia? Não. Tem várias células do corpo que possuem anidrase carbônica. E uma delas é essa aqui, a célula do néfron. O que a anidrase ela vai fazer aqui dentro? Ela vai fazer CO2 mais H2O, vai gerar o H2CO3, que vai gerar o H+ mais o bicarbonato. E aí, essa anidrase também alimenta de H+ para você jogar fora aqui. Acaba alimentando o H+ para jogar fora. Mas aí, repara, olha que lindo, lindo. Alimenta de H+ para jogar fora. E isso, em contrapartida, via antiporte, traz o sódio aqui para dentro. Qual é o resultado disso? Alguns medicamentos diuréticos atuam aqui. Alguns medicamentos diuréticos atuam na anidrase carbônica renal. A anidrase carbônica renal, nada a ver com CO2, hemácia, não. Inibindo a anidrase carbônica. Vê se você pega, ó. Eu sou hipertenso, estou tomando o inibidor da anidrase carbônica. Que ao inibir a anidrase carbônica, a gente alimenta menos de H+ aqui, bombeia menos H+ para a urina e, consequentemente, traz menos sódio da urina.
E aí, inibindo essa anidrase carbônica renal, isso favorece que o sódio permaneça no néfron, que o sódio retenha água no lúmen do néfron, aumentando o volume de urina, aumentando a diurese, diminuindo o volume de sangue circulante, diminuindo a pressão arterial. Então, é só para você se tocar que a anidrase carbônica não é só dentro da hemácia. Alanzinho falou do estômago. O estômago, para produzir suco gástrico, ele recruta H+ do plasma? Sim. Ele vai usar H+ do plasma, do sangue, para produzir HCl, ácido clorídrico estomacal. Deixar o pH para biologia 2, né? Agora eu aprendi 1,6, 1,8. Sim. E o que é irado, gente? Isso te explica por que depois do almoço te dá cansaço, preguiça, soninho. Porque depois do almoço, se você está pegando H+ para produzir suco gástrico, cara, o seu sangue vai ter aquela pequena variação que o Alan explicou, ficar levemente alcalino. Ora, se o sangue ficou levemente alcalino, você vai diminuir o ritmo respiratório. Vai ter aquela soninho. E acredite, além do H+, que o estômago pega do plasma, adivinha a enzima que o estômago tem, garantindo para ele um excesso de H+, anidrase carbônica. Novamente. Então, repara que normalmente a gente simplifica e fala, não, a anidrase carbônica, onde é que está? Está na hemácia para garantir o transporte de CO2. Show! Mas galera de MED tem muito mais coisa. Né? E eu acho que é legal que, por exemplo, um esquema como esse, tu acha que podia cair na Unicamp, na UERJ, na FUVEST, uma questão específica que cobrasse isso? Não. Mas eu acho que a questão ela pode te trazer uma informação como essa, né, de que as células do néfron, elas fazem o antiporte H+ sódio, que a anidrase carbônica está lá, que garante que o H+ ele esteja presente para você bombear esse H+ para a urina, e falar que um medicamento inibindo essa anidrase pode ser usado no controle da pressão arterial. E aí, para você explicar como. É óbvio, se você já sabe, fica muito mais fácil de você explicar, de você entender. Deixa eu perguntar um negócio. Veio aqui na minha cabeça a pergunta. Tem um lance de manhã a urina ser um pouco mais ácida? Tem alguma coisa assim ou não existe isso? Não. Essa variação, na verdade, a urina ela pode ficar mais ácida, menos ácida, ela pode ficar mais fedorenta, menos fedorenta. É só efeito de diluição mesmo, né? Efeito de diluição. Às vezes, pela manhã, a gente acaba urinando de forma mais escura, porque ao longo da noite, se bobear, você vai ficar 8 horas, 10 horas sem beber água. Né? 8 horas, 10 horas sem beber água. Então, a tendência é que você produza lá no hipotálamo e secrete da sua hipófise, neurohipófise, mais hormônio antidiurético, ADH, para reaproveitar a água. E é por isso que você acorda com vontade de fazer xixi e normalmente sai uma urina mais escura mesmo. Vamos botar uma situação? Vamos supor que deu um problemaço. Esquece a urina, né, por enquanto. Deu um problemaço. Eu tava até conversando com ela. Eu falei, cara, podia dar um problemão no sangue. Já pensou se... Eu comentei assim com ele. Já pensou se vaza ácido clorídrico do estômago? Falei assim pra ele. Já pensou ele? Isso acontece. Calma, não acontece com todo mundo. Acontece em uma situação de doença específica que é... A úlcera. A úlcera. Porque eu falei pra vocês, é o seguinte, gente. O pH, ele se mantém estável a partir de uma certa quantidade de ácido e base. Claro que se eu jogar um monte de ácido no meio, eu não vou ter mais bicarbonato, vai acabar o bicarbonato para conseguir manter o pH constante. Então, o que acontece, cara? Se eu tiver uma quantidade muito grande de ácido, já pensou, vamos supor, né, essa situação onde vai ácido clorídrico no teu sangue. Cara, tu vai quebrar o pH vai quebrar o tampão do sangue, cara. Isso pode trazer problemaços para vocês. Inclusive, pode até ser uma questão para vocês, onde o cara venha perguntar, por exemplo, qual é a quantidade de ácido clorídrico que deve cair no sangue para que a gente não consiga mais manter o pH numa faixa vital, né? Vamos dizer se a gente pode falar assim. Ele vai fornecer a faixa e você vai ter que saber. Você tem que calcular, não tem jeito. Não, bacana, porque a questão da úlcera, né, gente, é até curioso, eu também sempre conto essa história. Porque até uns 20 anos atrás, as pessoas acreditavam
que uma gastrite maltratada poderia virar úlcera. E, ó, não vai comer muito abacaxi, não vai beber muito refrigerante, café, alimentos ácidos, né? Porque esse aumento da acidez estomacal poderia acabar acarretando na úlcera gástrica. Então, era esse o senso comum. Até que dois médicos, né, começaram a observar que as pessoas que tinham úlcera, feridas na mucosa estomacal, tinham infecção por uma bactéria, a Helicobacter pylori, famosa H. pylori. O que eles notaram? Putz, essa bactéria ela deve estar degradando a mucina, né, que é um carboidrato que está na mucosa estomacal, que evita a lesão da parede estomacal. Então, na presença da bactéria, as pessoas perdem essa camada protetora e aí é fato. O suco gástrico começa a digerir a parede do estômago e pode ter perfuração dessa parede com extravasamento, imagina, do suco gástrico. Ácido pra caramba, com pepsina, que é protease, é doideira. O que os médicos fizeram para poder comprovar? Eles não tinham cobaias, então eles foram as cobaias. Eles criaram as bactérias no meio de cultura, fizeram uma endoscopia, mostraram que eles não tinham nada, depois eles comeram as bactérias. Sim. E comendo as bactérias, depois de um certo tempo, fizeram endoscopia, mostraram que eles já estavam com a úlcera. Os dois médicos ficaram com úlcera. Nossa, que legal. E aí, para comprovar que eles estavam certos, tomaram antibióticos. Ao tomarem os antibióticos, eles se curaram da úlcera e talvez pela coragem ganharam o prêmio Nobel da medicina, assim, Cara, entendeu? que sensacional. Pelo menos tem um final feliz. Uma coisa eu sei, não foi um brasileiro, né? Não foi. Não temos Nobel. Não tem Nobel. Pois é, gente. Então, aproveitar, cara, já que a gente falou aqui de estômago e a gente está falando de pH, não tem como falar de pH, pelo menos em biologia, sem pensar em atividade enzimática, sem pensar em catalisador. Não. E aí eu nem sei mesmo, Alan, o quanto que a galera da química fala de catalisador, porque, de fato, para a biologia é muito importante e a gente acaba centralizando nas enzimas. Pergunto para você, quando você pensa em catalisador, você pensa em enzima? Eu acho que é um passo à frente. Legal, você já sabe que a enzima ela tem atividade catalítica, ela não se altera, ela diminui a energia de ativação de uma reação. Agora, saiba que até mesmo na biologia, nem todo catalisador é enzima, sabia? Porque enzima, especificamente, o termo enzima é para uma proteína de atividade catalítica. Proteína. Toda enzima é uma proteína. Mas nem toda proteína é uma enzima. Cabelo é uma proteína e não é enzima. Beleza? O colágeno é uma proteína, não é enzima. Mas toda enzima é proteína. Agora, existem outros catalisadores biológicos não proteicos? Sim. Por exemplo, gente, o RNA, ele tem atividade catalítica. Caraca. A gente chama ela de ribosima. Por exemplo, o RNA ribossomal é uma ribosima, que vai catalisar o processo de síntese proteica. E é um RNA, né? Não é uma proteína. Ele não é formado por aminoácidos, ele é formado pelo encadeamento de nucleotídeos. Então saiba que o RNA tem papel catalítico, mas não pode ser chamado de enzima, porque enzima obrigatoriamente é proteína. E além de moléculas orgânicas, há compostos inorgânicos também podem catalisar? Sem sombra de dúvidas. Quando tu vai para química orgânica, por exemplo, embora vá falar de química orgânica, existem catalisadores que são inorgânicos. Né? Algumas reações orgânicas, elas são catalisadas, por exemplo, por cloreto de ferro 3 ou por cloreto de alumínio, que são catalisadores que são inorgânicos. Beleza? Eu estava falando, olha, veio algumas coisas na minha cabeça. Muita gente fala assim, meu Deus, ele falou, tá tomando refrigerante, isso é muito ácido, vai te dar problema no teu estômago. Posso te contar uma coisa? Refrigerante de cola, pensa num desse da vida, né? Tipo esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Tu vai lá, toma lá o refrigerante. Ai, meu Deus, que é o meu estômago. Caraca, tá doendo pra caraca. Cara, o refrigerante, esse aí que tá pensando, esse refrigerante, ele tem pH 3. Se você beber refrigerante, pela lógica, vamos esquecer qualquer fato biológico, o fato de você jogar alguma coisa em pH 3, que é mais alcalino do que o estômago, teoricamente, não ia tornar o estômago mais ácido. O pH do estômago, 1.8, 2. Tô jogando alguma coisa em pH 3, cara. Olha só. Tá, eu tô jogando uma coisa mais básica. Então, cara, não, o problema do refrigerante não é esse, não é o fato de ser ácido. Às vezes eu boto na boca, começa a machucar minha boca. Quer ver? Pega um pedaço de carne e coloca dentro do refrigerante. O problema não é no estômago o fato do refrigerante ser ácido. Beleza? Catalisador. Catalisadores. Então, tem o catalisador, você falou, inorgânico. E em relação a esses catalisadores, eu acho que é muito importante falar. Muito importante falar o quê?
Cara, quando você pensa em enzima, né, que pelo menos para a biologia é o principal catalisador, o que mais aparece na prova, você sempre tem que saber que além do pH, a temperatura é um fator muito importante. Né? Então o gráfico clássico, né, e todos vocês estão carecas de saber isso, da velocidade em função da temperatura e do pH, o gráfico clássico é aquele que mostra que há um ponto, que é o ponto ótimo, no qual é alcançada a velocidade máxima e que em temperaturas muito elevadas ou pHs muito extremos ocorre a desnaturação. Já vi várias questões de vestibular em que você pega gráficos para analisar se é catalisador, se não é catalisador, se é enzima ou não é enzima, e às vezes os gráficos comparam uma catálise enzimática com uma catálise ácida, por exemplo. Por quê? Porque se você aumenta muito a temperatura, o que acontece com a enzima? Ela se desbagaça toda. Há uma perda irreversível na sua forma, na sua função. Quer dizer, irreversível bota entre aspas, né? Porque hoje a gente sabe que existem mecanismos que podem renaturar as proteínas. Mas, de qualquer forma, num pH extremo ou numa temperatura muito alta, ocorre a desnaturação. Agora, quando você pega um catalisador, que é um catalisador ácido, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o quê, ó? Aumentou a temperatura. Aumenta a agitação, Aumenta a agitação e aumenta, assim, as colisões. Ou seja, catalisadores ácidos com aumento da temperatura pode chegar a 70, 80 graus, a velocidade ela continua aumentando. Você não vai ter a desnaturação, porque esse processo de desnaturação é algo típico da enzima, é algo típico da proteína. Manda aí, Alan. Deixa eu, primeiro, alguns mitos em relação a catalisador, que muita gente vem a dizer para vocês, e eu não quero que isso fique na cabeça de vocês. O cara fala assim, a enzima, tô falando de enzima, o catalisador, ele não faz parte da reação. Cara, que coisa... Não, gente, se ele não participar... Como é que ele ia mexer na energia de ativação, cara? Não faz sentido. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que já foi questão. Eu peguei uma reação hipotética que não veio nenhuma na minha cabeça, né? Uma embaixo da outra, mas enfim. Uma reação hipotética onde eu peguei 2A mais B dando C mais D. E aí, numa outra etapa, a gente tinha lá o D, né? Reagindo com 2E, produzindo 2FB. Como é que eu consigo olhar pra isso aqui e perguntar pra vocês? Quem é o catalisador? Quem é o catalisador? Deixa eu fazer um negócio com vocês. Vamos chegar na reação global disso daqui? Quando eu chego na reação global, eu consigo fazer o seguinte, ó. Put trufe aqui, ó. Bom pedizar, guardei. Ó, posso cortar esse cara com esse. E a reação global vai ser essa daqui, ó. 2A mais 2E. Essa reação produz C mais 2F. Essa daqui seria a reação global de determinado processo. Quando eu olho para essa reação daqui, eu quero saber de vocês. E aí, qual é o catalisador dessa reação? O que é um catalisador? O catalisador vai ser uma substância que vai entrar numa reação, ele vai participar de um dos processos. Quando ele participar desse processo, ele vai produzir outras substâncias que vão entrar num próximo processo e aí esse catalisador ele vai ser consumido e aí vai ser anulado. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês, olha só. O que seria um catalisador aqui no processo? Seria uma substância que fosse consumida no momento inicial e ela fosse reproduzida, reabastecendo a condição inicial para a gente ter a produção dele. Então, o que seria um catalisador? É um cara que participa de uma das etapas, ele é reproduzido, e quando ele é produzido, ele volta a atuar numa determinada etapa da reação para voltar a produzir. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Então, se o cara entra nos reagentes e sai nos produtos, esse cara é um catalisador da sua reação. Por exemplo, eu podia escrever essa reação da seguinte forma. Olha só, vamos botar o B aqui em cima, porque o B é um catalisador do processo. Deixa eu falar uma coisa. Teve um outro cara que foi cortado aqui, a gente geralmente passa desapercebido, a gente nem pensa neles. Parece que a gente faz parte do processo. O D, ele é um cara que é produzido numa reação e é consumido na outra. O que seria o D? O D não é um catalisador. O D pra gente, ele vai ser um intermediário. Intermediário. Ele é um intermediário da reação, onde, à medida que ele é produzido, ele acaba sendo consumido numa outra reação. Então, olhando a reação global como sendo, né, essa única etapa, a gente vê que existem outras etapas que a gente tem alguma coisa que vai atuar nesse processo. Por que acontece, galera?
Se eu pegasse, já que o Alan fez um gráfico, então eu vou fazer um gráfico muito conhecido de vocês. Um gráfico onde a gente coloca aqui, ó, a energia pelo caminho da reação, o decorrer da sua reação, o que a gente consegue perceber? Uma condição normal, a gente tem lá os nossos reagentes. Vou até fazer mais, eu vou mais além com vocês. Olha só o que eu quero fazer aqui. Eu quero usar aquela reação. Qual é o reagente da minha reação, Oda? 2A Isso aí. mais 2A. Isso aí. 2A mais 2A. Aí, o que acontece? Esses são os reagentes. Começa a absorver energia para aumentar a quantidade, a agitação cinética das moléculas, aumentar o número de colisões, aumentar o número de colisões efetivas. E aí, o que acontece? Bom, ele precisou absorver uma quantidade de energia. Repara que toda reação, no momento inicial, ela precisa absorver energia. Tá? Toda reação no momento inicial, ela acaba sendo endotérmica. O que vai fazer a reação, no geral, ser endo ou exo, vai ser a energia dos meus produtos. Então, por exemplo, vamos pegar a situação hipotética onde eu tenho uma reação onde os produtos têm uma energia menor do que os nossos reagentes, uma reação exotérmica, tanto faz um ou outro, tá, gente? Então, o produto da minha reação vai ser C mais 2F. Olha aqui. Tá legal? Por exemplo, se eu fosse daqui para cá direto, exigiria essa quantidade de energia. Se só tem um pico, eu digo que isso aí aconteceu em uma única etapa. O que a enzima vai fazer com a gente? Ela falou assim, ao invés de você reagir direto com E, que vai ser um pouco mais difícil, né, para produzir o C e o 2F, é mais fácil eu entrar, eu reajo contigo, a gente faz um subproduto, que vai ser um subproduto ali dentro, que tem uma energia, que exige uma energia menor do meio, né, para que a reação aconteça. Então a gente faz o seguinte, o cara chega aqui, ó, vai lá, ó, ele faz assim, ó, pô, vou fazer uma etapa que tem uma energia mais baixa. Que etapa é essa? A produção de A se juntando com B e dando origem a C e D. Aqui, energia mais baixa. Aí o que eu faço? Eu vou lá e agora que a gente produziu C e D, a gente bota o D que foi produzido reagindo com E para produzir o 2F e o B. Como vai ser produzido de novo, eu vou cortar, eu fico tranquilo. Então, nessa segunda etapa, olha só que alegria. Se eu tiver uma segunda etapa com uma energia mais baixa, o que acontece? No geral, a gente tem aqui, ó, 2 picos, independente de ser 1, 2, 3 etapas, que foram mais baixos do que o pico de cima. Então, se a gente exige uma quantidade de energia mais baixa, quer dizer que esse processo ele acontece mais rápido, né? Então, isso daí é um panorama em relação à nossa enzima não. Catalisador. Tô falando enzima na minha cabeça. Ajuda! Nosso catalisador para que esse processo aconteça. Beleza? Tem um. Como é que a gente tá de tempo? Tá acabando. Tá acabando? Não, não tinha um lance de a enzima substrato ser específico. Não, ótimo. Pô, muito legal, Alan. Pô, Alan fica falando, eu acho que é sempre bom essas oportunidades de aulas juntas, que a gente sempre aprende e vamos dando estalos também dentro da tua disciplina. Então, quando o Alan ele fala assim, é o reagente, quando a gente fala para enzima, a gente está falando de substrato, né? A gente não vai usar o termo reagente, a gente vai usar o termo substrato. E a questão que ele levantou aqui, mas não tem uma história da enzima. Então, agora eu voltei para falar do catalisador enzimático, tá? Voltei para a biologia. Da enzima ser específica, tem. E aí uma coisa que talvez você não saiba, Alan, porque é algo mais recente, algo que, na época que eu fui professor dele, eu não falei sobre isso. É que quando a gente fala desse modelo de especificidade, né, a gente fala de chave e fechadura, a gente usa muito isso. O modelo chave e fechadura, porque a enzima ela sempre se encaixa em substratos específicos, né? As enzimas elas são específicas dos seus substratos. A amilase, ela vai estar atuando onde? A amilase, ela vai estar atuando na degradação do amido, a anidrase carbônica, eu falei, né? A gente falou pra caramba sobre ela aqui. Ela vai estar atuando no processo CO2H2O, formando ácido carbônico ou o retorno. Só que hoje o modelo chave e fechadura, ele meio que mudou. Tudo bem, no vestibular talvez ainda caia como chave e fechadura. Mas hoje a analogia que é mais utilizada, eu acho que veio ao encontro daquilo que o Alan estava mostrando, é mão e luva. E não chave e fechadura. Por que mão e luva? Porque quando você pega uma luva, dependendo do formato que aquela luva tá, você não vê a mão ali. E ela só vai assumindo o formato da mão na medida em que vão tendo ali as ligações. Beleza? Então, vem ao encontro que o Alan falou, por quê? Porque, de fato, a enzima tem alterações ao longo do processo. A enzima também ela pode mudar um pouco o seu formato na medida em que há a formação do complexo enzima-substrato.
Agora, o que importa é que, como a enzima é um catalisador, quando chega no fim da reação, ela volta ao seu estado original e ela pode novamente voltar e catalisar essa reação uma grande quantidade de vezes, né? Ela não é consumida com a reação. Ela pode voltar para o início. Mas que há alterações na enzima, há alterações. Por isso que hoje é muito mais luva e mão do que chave e fechadura, que seria um modelo mais estático. Porque quando a gente fala sobre catalisador, o cara fala assim, a concentração do catalisador não varia conforme a reação acontece. E muita gente imagina, se a concentração do catalisador não varia, ele não participa. Não, na verdade, participa. À medida que ele é consumido, ele é produzido por uma outra etapa. Então a variação, o delta, não vai ter variação de concentração, porque à medida que ele é produzido, ele acaba sendo consumido. Maravilha. Galerinha, eu acho que a ideia era essa, né? Mostrar como que a gente pode abordar, né, de forma diferente aqui a biologia e química. Se eu estivesse dando uma aula voltada para o Enem, eu não ia falar de luva e mão, né? Não, o catalisador, ele participou, depois voltou. Eu acho que a ideia aí da medicina para os fortes é tentar abrir mais a mente de vocês, né, preparando vocês para fazer questões um pouco mais aprofundadas do que aquelas questões que vão aparecer no Enem. Então fica de novo o convite, de vocês aqui, se inscreverem, né, no Medicina para os Fortes, aqueles que se interessarem, é lógico. Às vezes você pensa assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo uma coisa a mais? Cara, você não tem noção, no final de semana eu paro para pensar nisso daqui. Sim, eu faço outras coisas, óbvio. Mas eu também penso em vocês. O que eu posso fazer para ter um aluno que vai mandar bem numa prova de medicina? E, cara, uma das coisas que são fundamentais, e aí o Oda, como já corrigiu alguns vestibulares, é você saber escrever a resposta. Muitas vezes você sabe fazer. Fala assim, caraca, mas não sai. Quanto maior é a quantidade de coisas que a gente fala e você entende, você consegue ter uma qualidade melhor no que diz respeito a você produzir uma resposta. E lembra, o cara está corrigindo várias provas. Quanto menos enrolador você for, quanto mais objetivo você for, quantas melhores palavras você usar, a probabilidade do cara estar feliz corrigindo sua prova é outra. Isso aí pode variar um pouquinho. E lembrando que as aulas, né, embora essa aula tenha sido em dupla e a gente tenha pego só conteúdo, mas nossas aulas vão ser sempre pautadas em exercícios. Isso. Sempre em exercícios específicos, sabe, dos temas em que você vai ter treinado antes, a gente vai usar a aula para poder tirar a tua dúvida, né, e também via chat. Hoje a gente não interagiu muito com vocês, mas a gente vai ter que estar aqui para interagir, né, vamos pensar que vão ser menos alunos, as dúvidas vão ser melhores. Então acho que a capacidade de crescimento de todo mundo vai ser muito grande. Meninas, eu posso tirar dúvidas sobre o curso? Por favor. Oiê! Tá bonita hoje, né? Tá com óculos novo, viu? Tá com óculos novo. Bonita hoje é ótimo. Todos os dias parece que eu tô horrorosa. Muito obrigada. Não, que hoje hoje eu me arrumei pra vocês, gente. Gente, eu tô aqui para responder algumas dúvidas de vocês sobre o funcionamento do curso. Eles estavam tendo aula. Puxa, mas eu achei que vocês fossem falar sobre o curso. Vocês não querem aula? Então tá bom. Então a gente fica aqui falando. Só propaganda, acho que é só propaganda. Vou ficar aqui batendo papo. Medicina, qualquer segundo a gente vai falar de conteúdo. Mas assinar AS Arsênio. Aí o cara começa assim. Então, esse é nerd mesmo. Gente, a gente colocou aqui embaixo agora para vocês a página com todas as informações do curso. É descomplica.com.br/Landing, essa palavra em inglês, Landing/vestibular-medicina. Já tá aqui embaixo, copia e cola, não é clicável, tá? Desculpa. Copia e cola esse link numa abinha aqui do lado enquanto a gente tá falando. Faz isso, é rapidinho, descomplica.com.br/Landing/vestibular-medicina. Nessa página tem todas as informações do curso. Uma delas que é muito importante, que não tá na página, o curso começa dia 6 de abril. É a nossa primeira aula ao vivo. E aí, como é que vai funcionar? A gente tem aí na página tudo escrito pra vocês, mas eu vou resumir, vocês podem tirar dúvidas. O Felipe tá aí no chat com vocês e no Twitter. Oi, Felipe. Oiê. Pegando as dúvidas pra eu poder responder aqui com os professores. O curso começa dia 6 de abril e a gente vai... como é que aconteceu? O Oda falou pra vocês no começo da aula que ele falou com vestibulandos de medicina de todo o Brasil pra poder chegar a um modelo final desse curso. E aí, o que a gente chegou, né, no final das contas, é o que a gente já imaginava mesmo e tal, que todo vestibulando de medicina precisa, que é treinamento pesado, foco e muita cobrança, que é pra não perder o ritmo, né? Isso é básico. E aí, como é que a gente vai conseguir conciliar isso tudo, né? Como a gente vai oferecer isso pra vocês? Treinamento pesado, listas de exercícios semanais que vocês vão receber por e-mail.
exercícios de química e de biologia. Vocês vão receber esses exercícios com antecedência para poder ser resolvido na aula ao vivo. Além disso, vocês vão receber exercícios também com o gabarito comentado, para vocês avaliarem o desempenho de vocês ao longo do curso. Treinamento pesado, muitos exercícios semanais. Foco. Essas aulas que a gente está dando para vocês vão ser aulas específicas, né? Na verdade, específica em que sentido? Aulas realmente voltadas para qualquer vestibular de medicina. Isso vai do Enem até o vestibular mais difícil que você possa imaginar que tenha no Brasil. São aulas extremamente focadas, né? Específica nesse sentido, de focado para o vestibular da medicina. E cobrança, além disso, né, além disso tudo, cobrança porque a gente tem um compromisso marcado com vocês toda segunda e quarta, na verdade, segunda e quarta, segunda aulas de química e quarta aulas de biologia. Que horas? 16 às 18 horas da tarde. Ah, mas eu não posso. Calma, as aulas ficam gravadas para todos os assinantes e só os assinantes podem ver. As aulas gravadas no site. Assinantes do Medicina para os Fortes, tá? É um curso extra que é além da assinatura do Descomplica. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, porque assinante Descomplica tem desconto na compra da Medicina para os Fortes. E se você ainda não é assinante Descomplica, você pode comprar o combo, que é a assinatura Descomplica mais Medicina para os Fortes, nesse link que está aqui embaixo também. Uma das perguntas era essa: eu não vou poder ver as aulas ao vivo, porque nesse horário eu não estou em casa. E a resposta é: elas ficam gravadas sim. Outra coisa que eu também não falei pra vocês é que vai ter um plano de estudos diferenciado, né? Os professores vão mandar por e-mail pra vocês as aulas que vocês têm que assistir com antecedência, pra vocês chegarem nas aulas ao vivo já com o conteúdo na cabeça de vocês, exercícios prontos, assim, pelo menos vocês verem os exercícios para poderem resolver juntos ou tirar dúvidas, e vocês terem uma aula realmente produtiva. A ideia não é você chegar... Olha aqui, repete. Gente, assiste às aulas dos conteúdos antes, por favor. Isso é fundamental. Fundamental. Tipo, eu almoço ou vejo a aula? Veja a aula. Ah, mas eu vou ficar com fome. Você não morre de fome, você consegue segurar aí pelo menos 3 dias, 4 dias, sei lá, uma semana, não sei quanto tempo segura. Mas, maluco, vai ver. E é exatamente isso, gente. Foco. A gente vai mandar tudo pra vocês por e-mail. Só os assinantes Medicina para os Fortes vão ter esse material. Vocês vão ter as aulas gravadas para assistir depois. É muito importante que vocês se planejem. A gente está com todo o conteúdo para isso. Aulas totalmente focadas, listas, exercícios, aulas ao vivo, plano de estudos diferenciado. Pergunta: eu vou fazer o Enem. Esse curso serve para mim, que vou fazer o Enem? Sim, esse curso serve sim, porque se você vai fazer um vestibular, você vai fazer Enem para uma faculdade que usa o Enem, e aí você vai fazer medicina nessa faculdade. Essa faculdade provavelmente vai atribuir pesos às suas notas de biologia e química, que são específicas. Se você quiser o FRJ, por exemplo, você precisa ter mais nota em biologia, química e redação, se eu não me engano, não é isso? E física, né? Natureza. E física, né? Natureza, na verdade. Você precisa ter, o FRJ coloca peso, a Federal aqui do Rio de Janeiro, coloca peso em ciências da natureza. Então, se você conhece tudo de biologia e química, você vai muito melhor em ciências da natureza do que os seus outros concorrentes dentro de medicina, dentro de biomédicas e dentro de todas as outras matérias. Então, sim, esse curso é para qualquer pessoa que esteja lutando por uma vaga em medicina. E é por isso que o nome é Medicina para os Fortes, porque a gente sabe que só os fortes chegam lá, que tem disposição para aguentar esse ritmo que a gente colocou e sabe que tem que ser intenso. Posso responder mais dúvidas? Eles estão perguntando Darwin? de quanto que é o desconto para os assinantes Descomplica. Os assinantes Descomplica podem pagar, se eu não me engano, em 9 vezes. Tem aí na página, gente. Aqui, preguiça. Clica. Clica aqui, clica na copia e Você vai cola. ficar olhando. Clica daqui a pouco. Abre uma nova aba, você vai ouvir minha bela voz. Mentira, minha voz é horrorosa. Eu não quero falar mais com vocês, porque eu sei que vocês estão sofrendo. Mas os assinantes Descomplica podem pagar, se eu não me engano, em 9 vezes de R$ 2,90. E eu não sei o outro preço para quem pega o combo. O combo é a assinatura do Descomplica mais o Medicina para os Fortes. E aí quem não é assinante do Descomplica e quiser só o curso Medicina para os Fortes, eu acho que é 9 de R$ 19,90.
Se eu tô falando besteira, gente, por favor. O que vale, eu estou combinando com vocês. Tá O que escrito. vale é o que tá escrito, não o que eu estou falando. Mas a Por Mafê favor. falou que é mais barato. A Mafê não falou nada. A Mafê mandou você... Não, a Mafê mandou você copiar e colar, pelo amor de Deus. Mais dúvidas? Só relembra a data do início, que tem muita gente perguntando de novo. 6 do 4. 6 de 6 do abril, 4. de 4 às 6, com grande Alain, pequeno grande E homem. lembrando que aí vocês já vão receber material, Material, disso, lógico. né? Logo Cara, dá uma em breve. olhadinha antes, faça. Quem tiver inscrito já vai receber esse material exclusivo pra vocês, feito ó, por 2 grandes Chegamos a feras. fazer, ó, questões inéditas. Cara. 10 de química, 10 de Gente, ó, biologia, pra Isso tu, ó, é difícil, cara. massacrar. Mas vamos lá, vamos bom. lá. Sério mesmo, muito bom. bacana. Muito obrigada por vocês terem participado. Lembrando que a aula, o curso de vocês do Medicina para os Fortes começa dia 6 do 4. As inscrições estão abertas ainda até o dia 6 do 4. Você pode assinar depois do dia 6 do 4 também. Mas o ideal é que você não perca nenhuma aula, que você siga o cronograma do curso. Porque para os fortes mesmo, só quem tem disposição. Os professores falaram, não sou eu que estou dizendo, Foco. galera. A gente quer muito que vocês foquem, treinem pesado e a gente vai cobrar vocês por isso, ok? Até a próxima. Daqui Valeu, a pouco gente. eu Até volto mais. pra quem é Faz no pé. assinante. Beijo no coração de vocês. Tchau, galera. Até semana que vem, cara.